Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Salmo 144. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje é um hino de louvor à realeza de Deus, que exalta a bondade e fidelidade do Senhor, seu reino eterno e glorioso, e a participação dos seus fiéis amigos no anúncio desse reino. Na tradição cristã, ser amigo de Deus é uma condição elevada revelada por Jesus. Já não vos chamo servos, mas amigos, conforme está em João 15, versículo 15. E ser amigo de Deus implica intimidade com Cristo, escuta e obediência à palavra, amor que se manifesta em missão. Os amigos do Senhor são, portanto, aqueles que vivem em comunhão com Ele e assumem o anúncio do reino. E o reino de Deus é presença atuante de Deus no mundo, conforme Lucas 17, versículo 21. Reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14, versículo 17, e culmina na glória eterna, onde Deus será tudo em todos, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E nesse sentido da manifestação do amor pela missão a Jesus, temos Paulo e Barnabé. E o trecho de hoje em Atos, capítulo 14, dos versículos 19 a 28, estamos nos momentos finais da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E aqui temos um destaque para a perseguição, o fortalecimento das comunidades e a organização da missão. Nós podemos observar que dos versículos 19 ao 20, Paulo é apedrejado e quase morto, mas sobrevive e continua sua missão. Versículos 21 ao 23, Paulo e Barnabé fortalecem as comunidades e nomeiam presbíteros. E versículos 24 ao 28, o retorno à Antioquia da Síria e relato da missão aos irmãos. Nesse sentido, São João Crisóstomo destaca que o sofrimento de Paulo é um sinal de autenticidade de sua missão, uma continuidade do Cristo crucificado. E nesse sentido, assumir o compromisso verdadeiro com Jesus é adentrar o seu mistério de sofrimento, não só pelo sofrimento em si, mas querendo dizer que assumir as condições às quais Jesus realiza a sua missão, nós também realizamos a nossa. E a consequência de tal compromisso é a cruz, o sentido de paixão, de doação e de sacrifício. E com isso, temos uma dimensão de que não há glória sem cruz. Um teólogo chamado Yves Congar enfatiza que a igreja cresce na perseguição e o sofrimento une os fiéis ao Cristo sofredor. Muitas vezes, na lógica humana, se pararmos para pensar, alguns vão entender que simplesmente pela lógica de sofrimento deve-se então abandonar qualquer tipo de fé ou qualquer tipo de seguimento, pois se estamos seguindo um Deus não deveríamos sofrer, mas vejamos bem, o sofrimento ele é inerente, ou seja, faz parte da vida do ser humano, até mesmo na dimensão do pecado, mas o sofrimento ele está aí. As angústias, as incertezas, os apertos, certas atitudes que nos afetam de forma involuntária ocorrem a nós. E tudo isso pode nos tirar o sentido da nossa caminhada, pode desestabilizar o mundo em que nós vivemos. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em João capítulo 14, dos versículos 27 ao 31,
Está assim: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. São palavras extremamente preciosas para o nosso segmento. Quando nós pensamos a palavra paz como dom divino, Jesus não está apenas desejando a paz como uma saudação hebraica do Shalom, mas transmitindo um dom messiânico profundo ligado à presença do Espírito. E interessante que nesse sentido, né, que nessa paz de plenitude, bem-estar, harmonia, Jesus exatamente quer nos colocar na plenitude relacional com Deus. Podemos pensar também na paz no sentido grego, eirene, que quer dizer unir, amarrar juntos. Quanto mais amarrados a Cristo, trazendo na unidade e na conciliação. É a paz de Jesus que nos reconciliou com Deus, conforme está em Romanos 5, versículo 1. A paz interior em Filipenses 4, versículo 7. E a paz como fruto do Espírito em Gálatas 5, versículo 22. E com isso podemos também ampliar o nosso horizonte até pelo contexto ao qual que a espiritualidade cristã ela se desenvolve. A paz em latim, pax, fazer acordo, tratar, reconciliar-se. Essas três palavras elas trazem na sua dimensão de trazer um aspecto de harmonia. Então a paz ela é para harmonizar. Harmonizar, ela não vai isentar de sofrimento, não vai isentar de dificuldades. A harmonia é exatamente nos contrastes, nos conflitos que possamos ajustar as nossas vidas, mas não em concordâncias com as nossas expectativas, mas naquilo que Deus traz em princípio de ordem. Santo Agostinho menciona que a paz é a tranquilitas ordinis, ou seja, a tranquilidade da ordem. Isto é, tudo em seu devido lugar, conforme Deus. Ele vai falar de uma paz interior até a paz eterna da cidade de Deus. E a verdadeira paz só é plena em Deus. E um outro ponto que destaca, deveríamos ter a nossa atenção, é naquilo que São João destaca como mundo. No latim clássico, a palavra mundo, mundus, significa um mundo organizado, a ordem civilizada, o império, sua estrutura política e religiosa, mas também limpo, puro, bem arranjado. E no contexto do Império Romano, mundus era tudo o que representava a civilização, ordem, poder, estabilidade e prestígio imperial. O cristianismo nascente, especialmente o evangelho joanino, se contrapõe a esse mundo limpo e supostamente justo, que persegue a verdade e crucifica a vida, conforme está em João 14, versículo 6. Então, que mundo é esse que destrói a verdade, que destrói a vida? A paz que o mundo oferece, conforme no evangelho de hoje, pode remeter à Pax Romana, uma paz conquistada pela força, pela violência e pela dominação? Jesus então oferece uma paz diferente, fundada na entrega, na cruz e na reconciliação interior. O mundo em João não é apenas a criação material, mas sim um sistema organizado que rejeita a luz, odeia a verdade, não conhece o Pai e persegue os que são de Deus. Então, que mundo é esse que está desordenado? O mundo que não ama há muito tempo está desordenado. Não está na plenitude de Deus, pois Deus é amor. Nesse sentido, o aspecto de São João apontando para a dimensão do mundo aqui é uma crítica. E podemos fazer tal crítica no mundo de hoje, que muitas vezes carece de paz, destrói a vida e também a verdade. E que possamos então ficarmos cada vez mais próximos de Jesus, tendo coragem dos desafios do dia a dia.
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.